portanto, plataformas marítimas, eles trabalham para uma empresa do país, mas eles são difíceis de classificar, pois eles estão situados em alto mar. E há outros grupos, como estudantes de um país que, que tem permissão de estudar e estão procurando trabalho, por exemplo, começam a procurar trabalho ou começam a fazer, eles procuram fazer tanto trabalho quanto estudo fa- e todos eles são considerados migrantes laborais internacionais. Agora vamos passar para o próximo conceito, que é migrantes laborais em busca de trabalho. Vamos ver assim, for work. Vamos ver o que é medir o movimento das pessoas de um país para outro país com a finalidade de começar a trabalhar ou procurar um trabalho. Para razões estatísticas, todos são migrantes internacionais, pois nós estamos, como nós vimos, assim como os residentes e os não residentes, em termos de medição, eles vamos dizer assim, eles passam um período no outro país, até mesmo para procurar trabalho. E a intenção é de passar a viver naquele país no qual estão procurando trabalho. Portanto, este período de referência para considerar um migrante laboral internacional, como dissemos anteriormente, vamos ver o calendário, é sabemos que quando falamos a respeito de procurar trabalho, nos referimos a um- uma decisão que foi tomada pela pessoa de ir procurar o trabalho lá. Então, podem ser considerados como desempregados, pessoas em busca de emprego, e quando nós nos referimos a pessoas declaradas ou documentadas, estamos falando em outra categoria ainda, pessoas que são registradas oficialmente eh, pelas autoridades da imigração. Agora vamos passar então para o terceiro conceito que que fala dos migrantes internacionais de retorno, para poder fazer algum tipo de avaliação, para medir a experiência laboral das pessoas que voltaram para os países, depois de terem permanecido no estrangeiro, trabalhando, todos os residentes do seu próprio país que anteriormente trabalharam no estrangeiro, em outros países ou em outros países. Portanto, a medição dos migrantes laborais de retorno não depende do número ou do tempo, do número de meses ou anos de outras pessoas, mas pode incluir, portanto, pessoas que fazem parte que fizeram parte da mão de obra estrangeira em outro país por algum período ou por qualquer período. Inclui aqueles que continuam sendo residentes no país onde está sendo feita a elaboração estatística. Então, recomendamos que a duração mínima da ligação temporal a ser considerada depois da volta da pessoa, um mínimo de 6 meses, e calculamos isso com os trabalhadores que passaram períodos de migração nesse prazo estabelecido. Os períodos podem ser diferentes, porém, devem ter. Temos também uma outra categoria que vai de 12 meses até 5 anos. Portanto, há mais de uma categoria relativa ao tempo de permanência no exterior como migrante laboral. Então, a migração laboral internacional é subdividida, portanto, com a direção para onde se vai, a duração da permanência e a natureza da permanência. São, portanto, a entrada e saída são elementos que são levados em consideração. Quando falamos a respeito da duração, falamos a respeito do tempo de permanência no país onde se tinha uma relação laboral, e quando falamos da natureza, portanto, para ver se é permanente ou temporária. E
E É muito por razões importante políticas é ouvir-se e importante fazer perceber essa distinção. estas diferenças. Muito bem. Agora vamos passar à base de dados, que se chama do Hylostat. No fundo, é um conjunto de indicadores estatísticos sobre a migração laboral internacional e está na base de dados da OIT e também na página ou no site da OIT. Vamos passar ao próximo. Esta base de dados é importante porque a migração hoje é, de facto, um tópico, um tema da agenda política mundial. Portanto, é necessário haver bons dados de qualidade e que possa realmente ajudar os decisores políticos a criar as políticas necessárias. Com esta base de dados, pode-se realmente criar essas políticas, nomeadamente com o fluxo migratório, e ela está integrada também na parte de estatística da OIT. Portanto, é uma recolha, é um sistema de recolha de dados, no fundo. Esta base de dados compara exatamente três coisas. Por um lado, temos realmente o estoque do migrante internacional, depois vemos o fluxo dos migrantes internacionais e depois também a nível daqueles que partem, portanto, para o estrangeiro. Trata-se efetivamente dos trabalhadores que estão no país de medida a uma determinada altura e para este grupo vemos os indicadores do mercado de trabalho, por exemplo, a idade, o estatuto de emprego, se estão desempregados, qual é o salário médio, e no fundo são todos estes indicadores para esta primeira categoria. Depois temos então o fluxo do trabalho, é a segunda categoria, prende-se efetivamente com os migrantes internacionais que entraram no país de medida, com um período de referência. Aí nós pretendemos saber quantos são, e quem são por classe etária, por qualificações, por profissões. E depois, também para os nacionais que servem ou que trabalham no estrangeiro, nós também recolhemos esses dados, portanto, também o número de nacionais, também o influxo dos migrantes que regressaram, entretanto, ao país e a saída dos nacionais à procura de emprego, nível de qualificação, profissão e atividades económicas. Aqui estão alguns exemplos desses indicadores, aqui, nomeadamente, o local onde as pessoas nasceram. Aqui, como podem ver, temos os diferentes indicadores do mercado, com certeza que já conhecem. Portanto, o emprego por género, por atividade económica, por ocupação, por estatuto de emprego, inclusive também da própria idade da mão de obra. Aqui vemos alguns dados que são recolhidos pelos países e são feitos a nível interno. São indicadores realmente que estão aqui embaixo da página deste slide. No fundo, aquilo que fazem, comparam e depois calcula-se a taxa. Por exemplo, aqui vêm-se os indicadores que estão embaixo. E fazem isto exatamente para evitar erros. Aqui são os indicadores de fluxo. Como podem ver, aqui o critério da cidadania, por género, por qualificação, ocupação, atividade económica. Aqui temos os indicadores dos nacionais que vivem ou que estão no estrangeiro. Mais uma vez, é exatamente os mesmos indicadores por género, por atividade económica, por ocupação ou profissão. Para se ter uma perspectiva global da experiência migratória internacional, nós precisamos de dados de diferentes fontes.
que é aí o objetivo desta apresentação. Muita da informação pode ser também obtida pelos escritórios também de estatísticas, institutos de estatísticas. Agora, também tem as suas limitações relativamente aos dados de migração, sobretudo quando falamos sobre os fluxos. Dados sobre fluxos, precisamos também de pensar nos trabalhadores migrantes. Usar várias fontes pode dar vários resultados. Algum trabalho já foi feito para tentar avançar com metodologias para harmonizar estas estatísticas e também terminar com as discrepâncias. Aqui está uma taxa de respostas, portanto, que foi enviado, um questionário foi enviado pela OIT em 2018. Para esta região, quando se fala para responder a um questionário, a adesão não é tão boa. Aliás, o próprio gráfico mostra isso, como podem ver. E nós sabemos que, sem dados, há sempre falta de evidências para avançar com políticas. E, por isso, eu julgo que o projeto SAM realmente está aqui numa boa altura. Next slide. So, within this region, several countries have the basic migrant. Já vários países Okay, so okay, that's all right. So in this region, bem, tivemos aqui um participante com o microfone aberto. Ora, existe uma série de países que já mostraram ou revelaram os seus indicadores básicos, não é, do fluxo migratório. Podemos também ver esses em função também do estatuto, com os diferentes indicadores. Agora, a questão mantém-se a mesma. Será que estamos a cobrir o grupo certo? Será que realmente há uma amostra suficiente? Mas, infelizmente, para esta região, quando falamos em indicadores de fluxo, só temos um país que tem realmente esses dados. E até mesmo para os nacionais no estrangeiro, só temos um país também. E não é o mesmo. Portanto, aqui são países diferentes. Por isso, existe aqui realmente uma grande falha e falta de dados, nomeadamente para os dados, para os fluxos migratórios. Next slide. So we have some gaps here Portanto, há aqui lacunas quando falamos em dados. E de forma global, não só nesta região. Como eu já disse, estes indicadores de estoque, nomeadamente, vemos aqui que realmente há questões que não se consegue responder. É muito difícil obter-se informação sobre os migrantes. Nomeadamente com a questão da idade, qual é o estatuto de trabalho. Ora, se nós não conseguimos determinar o país de nascimento ou o país de cidadania, então é difícil realmente obter dados da migração. E tal como eu já disse, há de facto muitos poucos dados muito limitados sobre os fluxos, entradas e saídas. E, portanto, muitas vezes vem também dos registros e os registros administrativos não são compilados para efeitos estatísticos e, portanto, torna-se difícil para medir e ter as estatísticas sobre os trabalhadores migrantes. E também muita avaliação tem que ser feita, mas sem registros é muito difícil. Portanto, e quando os obtemos, há muito trabalho depois. Há algumas soluções que talvez pudessem ajudar a recolher dados. O primeiro é, de facto, a identificação do ponto focal. Para um projeto ser bem-sucedido, tem que haver um ponto de foco, de enfoque
nomeadamente na organização que é responsável por recolher os dados e a informação do fluxo migratório. E normalmente aqui é o DNESO. E nós sabemos que há muitas atividades e iniciativas na região e, portanto, esperemos que haja mais identificação desses pontos com mais dados. Aquilo que a União Africana está a fazer, e eu hoje vou ter uma sessão ao final do dia organizada pela União Africana sobre as estatísticas de migração. E, portanto, precisamos de uma melhor coordenação sobre a questão da gestão dos dados da migração. Penso que excedi o meu tempo e, portanto, agora passo a palavra ao Jesse. Thank you very much, Maria. I will go straight on to the Obrigado, Maria. Vou falar sobre os dados existentes aos níveis regional e global. E talvez possamos responder às perguntas no final. Portanto, vamos ter um tempo dedicado para perguntas-respostas. Ora, quanto à reflexão que eu vos pedi no início desta sessão, vou agora passar à segunda pergunta que eu gostaria que pensassem. Ao ouvir a Maria e os dados que são produzidos, as tecnicalidades envolvidas e alguns desafios para produzir esses dados e aqueles dados e estatísticas que vocês utilizam, gostaria agora que pensassem que tipo de dados da migração laboral ou estatísticas gostariam de ver disponíveis para melhorar o funcionamento ou a eficácia na vossa instituição. E, portanto, mais uma vez, convido-vos também a partilhar as vossas reflexões no bate-papo. What data exists on labor migration? Ora, quais são os dados que existem sobre os trabalhadores migrantes? A OIT, há uns tempos, ou há uns anos, produziu um quadro de estimativas e as características-chave dos trabalhadores migrantes no mundo do trabalho de hoje. E apresentou algumas estimativas que foram recolhidas através da base de dados da OIT, que a Maria acabou de falar, através de questionários, utilizando definições e conceitos definidos pelas linhas de orientação para dar, então, estimativas não só para aqueles países que submeteram os dados, mas também para aqueles que não o fizeram, para países que não fizeram, de forma a poder realmente ter uma informação global e tendências globais mais eficazes. E, portanto, o relatório quer fazer o cálculo dos trabalhadores migrantes, mas também a distribuição geográfica em termos de rendimento e, sempre que possível, também as competências do trabalhador migrante. E isto é um grande desafio para nós. Utilizamos dados internacionais da OCDE, do Banco Mundial e também uma fonte padronizada para este efeito. Vamos começar pela parte global, geral, e depois vamos tentar afunilar. Estima-se que haja 250 milhões de migrantes, dos quais 90% estão agora numa idade de trabalho, de mão de obra. A maior parte dos migrantes, se não estão a trabalhar, ou pelo menos em idade de trabalhar, elegível, temos 234 mil e depois temos 164 milhões que efetivamente são ativos. Portanto, globalmente, são 70% dos migrantes em idade de trabalhar e que é bastante mais elevada do que os não migrantes, que são 61,6%.
E isto é apenas para vos dar uma ideia das conclusões que se pode realmente retirar daqui. Os trabalhadores migrantes, globalmente, ou em média, obviamente não estamos a falar aqui de países individuais, mas mostra os países que são realmente, ou aqueles que são mais ativos economicamente. E, portanto, poderia-se ter um impacto aqui significativo também no mercado de trabalho local. Agora, pode-se colocar a questão, porquê é que os migrantes são mais ativos do que os não migrantes? Aqui pode-se ver que realmente a pessoa está mais motivada, mas isto obviamente são considerações que temos que ver no dia a dia. Mas aqui podemos começar a pensar, utilizar os dados, nomeadamente para a criação de políticas. Este mesmo documento também fala sobre estimativas na África subsaariana. Aqui são números diferentes. 75% dos migrantes na área subsaariana estão em idade de trabalho. Cerca de 69% deles estão economicamente ativos e um pouco menos do que a participação dos não migrantes, o que revela ou mostra, e aqui falamos de uma região bastante grande, desde trabalhadores sazonais ou outros, e, portanto, pode haver semelhanças entre trabalhadores migrantes e não migrantes e que estão à procura de emprego, independentemente da categoria. Outra conclusão que se pode retirar. Portanto, este é um relatório global produzido pela OIT, em conjunto com o Instituto de Estatísticas e o Instituto de Migração. A União Africana também produziu um relatório, estou convencido que já o viram e conhecem muito bem as definições, com o Programa de Migração Laboral Conjunta, portanto é uma colaboração com a União Africana, OIT, OIM e outros também, e produziram os mesmos dados, nos mesmos processos, com os mesmos questionários, concentrando-se especificamente no continente africano e, mais especificamente, produzindo um perfil, por assim dizer, sobre a região SADC, a África Austral. Portanto, aqui a União Africana e o seu relatório é o segundo relatório, que tem dados desde 2008 até 2015, até 2017, utilizando então o questionário da migração laboral internacional, revela que, do ponto de vista africano, a participação dos trabalhadores migrantes é de cerca de 73%, e este número pode ser diferente dos outros instrumentos da OIT, dependendo dos dados submetidos pelos institutos nacionais. Portanto, pode haver aqui algumas variações nas estimativas e alguns dados também que faltam. Seja como for, baseia-se também sobre dados muito limitados. Os 38 países, para esses dados, só 13 é que incluíram efetivamente. Aliás, de todo este universo, só 30 países africanos é que submeteram dados sobre a migração, assim é que é. E, portanto, é muito difícil realmente criar-se um relatório sobre a migração quando há falta de dados e, portanto, não temos oportunidade de o fazer. Agora, especificamente para o perfil da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, vemos que as tendências são muito semelhantes ao global. Portanto, 84% dos migrantes na região SADC estão na idade de trabalho, um pouco mais do que na área subsaariana. Aqui, mais uma vez, 73,5% desses migrantes estão economicamente ativos, mais do que os 60% do que não migrantes. Portanto, mais uma vez, isto revela que os migrantes
são mais envolvidos no mercado do trabalho. Não estou a dizer que sejam mais produtivos, mas apenas dizer que estão mais envolvidos e, portanto, querem ser realmente economicamente ativos. Ora, por que esta informação? Ela ajuda-nos para avançar com políticas a nível nacional, mas o desafio que enfrentamos, tal como a Maria também já sublinhou, é que na região africana, para muitas destas tabelas e dos dados que nós recolhemos, há muito poucas respostas por parte dos países a quem nós submetemos os questionários. Para os indicadores de base, nomeadamente para indicadores de estoque, só entre alguns países é que revelaram dados uma ou duas vezes e muitas vezes nem sequer da mesma fonte de dados, o que dificulta para os países, mas também para nós, para compararmos os dados no próprio país. E quando fazemos esta desagregação, por assim dizer, o número de países e o número de dados por país, aí há uma baixam muito esses números, nomeadamente dos nacionais no estrangeiro ou do fluxo. Por isso é que nós queremos encorajar o envio de dados. Ora, aquilo que acontece aqui é que se os melhores dados que nós temos disponíveis produzem políticas ao nível regional, por exemplo, a nível SADC, mas o relatório, como sabem, produz também perfis para outras regiões e outras comunidades económicas. Há o relatório também da IEC, por exemplo, e outros. Portanto, se os melhores dados que nós temos para produzir e formar políticas se baseia apenas num número limitado de países da região, então os resultados vão refletir precisamente esses meios dos países que estão a submeter os dados. E, portanto, para responder às necessidades específicas nacionais, ou refletir as realidades ao nível regional, nós temos que ser capazes de obter mais informação daquilo que está realmente a acontecer nos países a nível regional. E aqui mostrar-vos algumas tabelas onde dispomos de informação de todos os países africanos e também do Oceano Índico, com a base de dados, estas tabelas, como podem ver, da população total. 45% completaram, efetivamente, portanto, baseado com idades de cerca de 11, 13 países, mas mesmo assim, nós nem sequer não estamos nem sequer a meio de completar essas tabelas. Portanto, quando falamos em só 15% efetivamente aqui é da população ativa e em idade para trabalhar. E quando falamos também dos fluxos e outros, há menos dados ainda. Portanto, isto realmente dificulta muito esta análise. Nós precisamos de mais informação. Mas tudo isto para dizer que há uma grande oportunidade para alargar a quantidade de informação que existe nessa base de dados e que já foi produzido a nível nacional. Agora, voltando a questões mais técnicas e ao caso da implementação, e não tanto sobre os dados, como trabalhar melhor e de forma mais harmoniosa para a migração laboral e a recolha de dados. Podemos pensar nos relatórios da migração laboral, especificamente a cada região económica. Podemos pensar também no observatório
não só para a harmonização entre países, mas também poder levar este debate ao nível regional e continental. Dados comparativos são uma forma também de criar esta igualdade e fazer com que estas políticas baseadas na evidência possam refletir as realidades regionais e as idiosincrasias nacionais. Ora, qual é então o apoio da SAM? Há muita coisa que nós podemos fazer para desenvolver essas capacidades. Já ouviram falar por parte dos nossos organizadores sobre os cursos que o projeto SAM está a oferecer agora nos próximos meses. Serão cursos que o próprio Centro de Formação Internacional irá oferecer no futuro, nos próximos meses, e a possibilidade de poderem participar também para peritos e oficiais também sobre a migração laboral. E podemos também dar aqui um certo apoio. Há atividades também de recolha de dados para as estatísticas nacionais, mas também ajudar para os dados administrativos. E todos os parceiros para a implementação têm as suas áreas específicas, que seja a migração laboral, refugiados, os refugiados, migrantes vulneráveis, enfim, todo um conjunto de áreas onde nós podemos recolher mais dados, melhores dados, para melhorar, então, os dados da migração no continente africano. E, por último, reforçar a colaboração regional e esta troca. Nós queremos apoiar esta troca de conhecimentos e de mecanismos ao nível adequado e ao nível transversal entre os vários utilizadores dos dados, académicos, decisores políticos, etc. E antes de passar às perguntas e respostas, dizer apenas que o Observatório do Mercado Laboral, com os indicadores, com base nos indicadores mínimos, a ideia aqui possamos realmente ter uma database do mercado do trabalho SADC integrada. E que tem efetivamente uma estrutura já inclusiva, mas também sobre a migração laboral, as competências na região, com base também nos indicadores e padronizados. Tal como eu já disse, a população total, população ativa, economicamente ativa, empregados, a média de horas de trabalho, postos de trabalho, salários, distribuição ocupacional e sectorial e também a média de horas de trabalho, etc. Portanto, que podem ver aqui e depois ver o número daqueles que procuram emprego e que não fazem parte, efetivamente, de algum plano de formação profissional. Os sistemas de informação do mercado laboral baseiam-se sobretudo nesta agenda já há algum tempo. Este propósito, no fundo, é tentar ajudar e o objetivo da SAM para a criação deste observatório do mercado laboral funciona muito bem para esta estrutura, porque, tal como a Maria sublinhou, nós queremos ver os mesmos indicadores para os dados da migração. País de origem, país de destino. With that in mind, the SAM project is proposing that at regional levels, assim, o projeto SAM mostra uma série de indicadores. Podemos medir as tendências partindo dos centros de pesquisa, considerando os documentos que são emitidos em nível regional e os indicadores mais importantes, mínimos, que são mais importantes, que nós temos que obter de todos os países que participam, que partilhem
a ordem dos trabalhadores, sejam eles nascidos no país, sejam eles provenientes do exterior, ou sejam cidadãos ou não sejam, é possível, gostaríamos também de incentivar a participação, dados dos trabalhadores migrantes internacionais em relação à população nacional e também o dado referente à saída desses trabalhadores, sendo um país de origem ou um país de destino. Portanto, os indicadores básicos que nós queremos ver, que é mesmo aumentar em nível nacional, para poder integrar com os dados relativos ao mercado do trabalho neste nosso observatório, são exatamente estes. Portanto, claro que seria fantástico poder utilizar esses indicadores em todas as áreas, que esta é uma outra razão pela qual analisar esses dados com relação desses dados faz muito sentido, como, por exemplo, pois assim podemos chegar às condições de trabalho dos trabalhadores migrantes, como, por exemplo, acesso à proteção de saúde, proteção social, salários, etc. Portanto, e também podemos chegar a tratar da questão referente às competências dessas pessoas. Esses dados são úteis não apenas para poder fazer para evitar as discrepâncias de competências ou para fazer coincidir as competências, mas são úteis também para criar uma base de dados completa para monitorar e implementar a qualificação, esse quadro de qualificação, esse quadro que faz parte do plano de ação da migração laboral do SAMA, portanto, na área da África Austral. E aqui, para que se possam ter os mesmos padrões de avaliação, portanto, um critério único para ajudar a ver progressos finalmente nesse setor. E podemos pensar também em dados para analisar a questão da vulnerabilidade na exportação de mão de obra, por exemplo, e resolver questões como, por exemplo, a redução do custo de recrutamento, que é uma outra questão delicada, e nós vemos que tem destaque na agenda, na nossa pauta de trabalho, que visa justamente os custos de recrutação que no exterior, de costume, é partilhado com o trabalhador, e o objetivo é que esses custos não sejam não afetem, melhor dizendo, o trabalhador de jeito nenhum. Portanto, obter dados sobre a vulnerabilidade da exportação de mão de obra é útil também para poder analisar o acesso dos refugiados ao mercado de trabalho. É um outro dado relativo à vulnerabilidade dos migrantes. Na questão dos refugiados, a questão do trabalho para os trabalhadores, para os refugiados é um outro ponto delicado, e para poder lhes garantir acesso aos direitos também. Cheguei então ao final da minha apresentação. Eu agradeço a todos pela atenção. Eu vou passar de volta o microfone para os moderadores, e nós temos tempo ainda, podemos fazer e podemos debater sobre as reflexões que lhes propus no início da minha apresentação, e se tiver, e eu vejo que algumas mãos foram levantadas, eu acho que alguém quer colocar alguma pergunta, e eu estou à disposição para respondê-las. Agradeço a todos e passo o microfone para o Fernando, portanto. Muito obrigada a você, Jess. Muito obrigada, Maria. Sim, temos aqui algumas perguntas aqui no nosso bate-papo, e mais estão chegando ainda. Nós temos bem 20 minutos pela frente para responder as perguntas, e a minha proposta é o seguinte: eu vou começar a ler as primeiras. Eu sei se vocês podem acessar a caixa de bate-papo ou vocês querem que eu leia. O que vocês preferem? E temos também alguns comentários também que referem-se sobre o que nós dissemos, confirmam o que vocês apresentaram, portanto, são mais comentários de confirmação. Então, vamos ver agora
Vou começar com a primeira pergunta. Sim, temos aqui muitas perguntas, muitas. Eu vejo aqui na caixa. Vamos, então, vamos poder nos divertir agora com as respostas. A primeira pergunta é: quantos países no SADC têm cotas nesse planejamento? Quotas, pode repetir, cotas? Quantos países na região SADC têm quotas? Quotas são cotas no planejamento da migração. Acho que eu vou deixar essa resposta para as minhas colegas, para os meus colegas especialistas nesse setor. Eu não posso dar uma resposta pois não sei. Se Theo estar aqui e quer dar alguma resposta com relação aos dados relativos às cotas. Ou então vamos passar para a segunda pergunta, depois vamos voltar se tivermos mais informações para poder responder. A segunda pergunta que eu tenho: que tipo de indicadores temos para considerar quando se organiza uma base de dados para completar dados que nos dê a possibilidade de elaborar dados que sejam úteis para fazer uma política que atenda às necessidades do país? Sim, essa é uma boa pergunta. Eu acho que falamos um pouco sobre isso, com os indicadores que nós propomos para o Observatório do Mercado de Trabalho na região da SADC. Sim, portanto, a imigração contém agora dados enormes, a quantidade é muito alta. Eu não sei de que país vem essa pergunta, mas num país que faz pesquisas regulares sobre o mercado de trabalho para poder cruzar esses dados com todos aqueles relativos ao mundo do trabalho, dados de ocupação, de emprego, desemprego, etc. Também dados justamente relativos ao desemprego. Bom, inicialmente fazia-se uma coleta de dados sobre os migrantes que ajudava a dar uma indicação sobre onde, em que áreas e em que tipo de trabalho os migrantes tendem a prevalecer ou a serem mais numerosos. Eu acho que todos nós já sabemos que uma grande parte das mulheres migrantes, já falamos sobre isso até mesmo ontem, trabalha no âmbito doméstico, onde são... E sabe, partindo desse pressuposto, que para ajudar a desenvolver políticas que deem mais respostas, ou respostas mais corretas às necessidades daquele determinado grupo, falamos a respeito de intersecção entre mulheres desempregadas no âmbito doméstico, empregadas ou desempregadas no âmbito doméstico. Essa é uma indicação de onde nós podemos focalizar mais especificamente as políticas relativas ao mundo laboral. Mas se Maria quiser complementar, fique à vontade. Sim, eu quero complementar. Como eu já disse, é importante determinar o status de imigrante, pode ser por cidadania ou por local de nascimento. Quando fizermos uma pesquisa, nós temos que decidir qual é o status dessa pessoa, qual é a proveniência. Nós damos indicações também sobre eu vejo aqui de faixa de idade, temos uma indicação, nós temos as indicações que são essenciais, portanto, relativas à pessoa e relativas ao mercado de trabalho. Podemos avaliar o índice de emprego e de desemprego, temos também
migrantes com documentos, imigrantes classify sem them. documentos. Então, podemos fazer uma classificação e Tabulate them by other characteristics. So the usual social-demographic characteristics, like acrescentar as indicações sociodemográficas, como formação, educação, gênero, idade, passaporte, vistos ou não, e características também do trabalhador, sobre o tipo de atividade, trabalhos anteriores. Alguns países têm essas informações e colhem essas informações, mas não com prazos regulares, ou outros países não fazem sequer o recenseamento e não têm pesquisas relativas ao mundo do trabalho, ou a fazem um pouco frequentemente. Portanto, depende muito do contexto. Eu posso também responder sobre a frequência de coleta dos dados. Eu vejo que tem uma pergunta sobre isso. Sim, então eu posso responder. Bom, a frequência da coleta de dados é uma outra questão, como eu estava lhes dizendo anteriormente, vai depender das fontes que vamos utilizar. Em alguns países que coletam do recenseamento, e, portanto, essas informações são colhidas a cada 10 anos, e é muito tempo para não ter dados. Portanto, um prazo de 10 anos, um intervalo de 10 anos é muito grande. Nessa região, houve iniciativas para incentivar os países a fazer o recenseamento a cada 2 anos. Portanto, é um trabalho. E com esses dados foram obtidos, mas agora com a Covid, o que aconteceu? Voltou atrás e a frequência voltou a ser muito baixa. Portanto, nesta região, dizemos que deve ser feita pesquisas pelo menos a cada 2 anos, mas, de fato, não é o que acontece em todos os países, sim. Os dados podem ser obtidos de maneira naturalmente, quanto maior a frequência, mais completas são as informações, e alguns países têm os dados, mas não os utilizam com relação à migração laboral. Não os utilizam para fazer estudos ou estatísticas com relação à migração laboral. Bom, muito obrigada, Maria. Temos aqui uma pergunta que é bem interessante. Que países na região SADC estão trabalhando melhor com os dados da migração laboral? Qual é o melhor país, de forma que os outros possam aprender com esse país? Em termos de resultado, naturalmente. Eu posso responder? Devo responder? Você decide, você é especialista. Bom, eu posso dizer assim algumas palavras sobre isso. Qual o país que está trabalhando melhor? Eu não posso responder, mas eu posso dizer que o sistema de estatística da África do Sul teve uma melhora boa e melhorou muito a coleta de dados com relação à migração laboral. A coleta de dados tem sido feita num prazo melhor. Então, eu não sei se estão incluídas as pesquisas relativas exatamente ao andamento da migração laboral, mas posso dizer que avançaram no trabalho com os dados sobre a migração laboral. Eu não sei se algum colega quer acrescentar algo. Sim, eu gostaria de fazer um comentário breve. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: entre 2012 e 2017, a África do Sul
implementou as suas pesquisas relativas à migração laboral. São 5 países que utilizaram o módulo da migração laboral na região SADC, módulo que existe, e são são suficientes, é uma base de material, de documentos com os quais podemos trabalhar. Todos os países que estiverem interessados em melhorar os dados relativos à migração, a coleta de dados relativos à migração laboral, podem seguir as diretrizes, pois de fato temos esse guia à disposição. Todos os países que queiram melhorar a coleta de dados relativos à migração laboral podem utilizar esses guias e seguir as diretrizes. Peço desculpa, diz a oradora, gostaria de dizer que a Namíbia também avançou no sentido de melhorar a coleta de dados relativos à migração laboral. Obrigada. Eu vejo que um colega da OIT quer acrescentar algo ao debate. Theo, você pode abrir o microfone, fique à vontade. Obrigada, Fernando, e muito bom dia a todos. Meu nome é Theo, eu trabalho no setor das estatísticas sobre a migração laboral para a OIT aqui em Pretória. Eu acho que é muito importante no contexto do SADC que seja utilizado o módulo de coleta de dados relativo à migração laboral para facilitar, inclusive, o diálogo entre os países sobre como melhorar a coleta de dados. Eu levantei a mão, mas é para voltar à pergunta a respeito das cotas com relação à governança da migração laboral. Eu não entendi se a pessoa que fez a pergunta se referia a uma região específica ou se ele falava de maneira geral. O que nós sabemos é que, não sei se nesse momento temos uma visão geral de quantos países estão utilizando esse sistema ou outros sistemas, pois depende um pouco de como podemos definir o termo cota. Temos algo que se refere sobre as informações do mercado laboral, quais são os indicadores, quais são os índices relativos ao bem-estar social. Por exemplo, se analisarmos os dados da Reino Unido, também podemos utilizá-los na África do Sul, utilizar os mesmos critérios. Temos também uma outra versão mais limitada, que, portanto, alguns setores, basicamente, excluem das estatísticas os migrantes laborais. Depende das definições, o contexto do projeto deve ser debatido para que se possa fazer um estudo específico naquele tópico, pois eu não creio que tenhamos hoje uma visão geral, um apanhado global do que está acontecendo exatamente em cada um dos países africanos. Eu vejo que alguns países deram passos à frente, mas não temos uma visão geral, uma visão global, um panorama exato do andamento desse setor em todos os países. Bom, agora eu gostaria de passar para uma outra pergunta que temos aqui. A situação das situações abusivas. Existem dados os imigrantes que foram vítimas de situações abusivas, de uma exploração? Existem dados específicos sobre isso? Em princípio, sim. Em princípio, existem esses dados. Dependem sempre do contexto nacional e se os dados foram registrados. Nós podem dar uma olhada nos dados relativos ao tráfico de pessoas. Os dados sobre o trabalho forçado talvez seja algo mais desafiador, visto que
well, since it is forced labor, it's not being visto recorded. visto que é proibido, é algo que é feito de maneira ilícita, portanto é feito escondido e naturalmente eles querem esconder isso das autoridades. Então é muito difícil obter dados sobre o trabalho forçado, embora se procure fazer isso para fazer estimativas sobre e inserir esses dados na migração. I'm not sure to what extent Mas eu down to national level data. These estimates are regional level estimates. Esses dados são regionais, ou sub-regionais, mas se baseiam em algumas denúncias que Individual country. não respondem à situação de cada país separadamente ou individualmente. Posso acrescentar alguma coisa, algo sobre essa resposta? Sim. Indo além da questão do trabalho forçado, referindo-me a outros tipos de abuso ou exploração, alguns países fazem pesquisas específicas para poder ter um quadro do que está acontecendo. Hum, Situações de abuso, violência ou violência sexual, abuso sexual no local de trabalho. Mas para esse tipo de pesquisa, é difícil definir se são trabalhadores migrantes ou não. É difícil obter dados relativos à nacionalidade. Sim, é possível desagregar alguns dados e pois, requer um grande esforço e um custo elevado hum, para poder separar esses dados que são com relação a pesquisas ligadas à violência no local de trabalho ou no âmbito doméstico. Portanto, existem dados sobre isso. Em alguns países fizeram isso, desagregando os dados, independentemente da nacionalidade, mas eu não sei o quanto são extensos, e não sei até que ponto são feitas essas pesquisas com relação aos migrantes laborais. Existem, portanto, pesquisas sobre violência no trabalho, mas não é possível fazer a separação, mas não temos necessariamente pesquisas específicas sobre isso. Bom, a próxima pergunta é, talvez se vocês possam elaborar um pouco mais sobre sobre a região da SADC, como os dados são obtidos e quais são os mecanismos para acessar esses dados. Como são coletados os dados da região SADC? Tem um colega que talvez possa ajudar. Como eu disse, como eu disse anteriormente, na região da SADC, começamos essa pesquisa há 2 anos e a uma certa altura entrou em vigor o módulo de coleta de dados sobre a migração laboral e talvez seja o momento de divulgar mais esse módulo para implementá-lo para que possa também indicar mais dados e nós exortamos os países dessa região a utilizarem esse módulo, mas como eu disse, existem algumas iniciativas de alguns países que começaram a trabalhar com a coleta de dados, mas eu posso dizer que ainda não chegamos lá, mas há iniciativas ligadas a isso. Portanto, nós reconhecemos que alguns países que querem sim aprofundar a coleta dos dados relativos aos dados do mercado de trabalho e, e muitas vezes os dados sobre a situação laboral provêm do recenseamento, mas às vezes são também colhidos dados relativos às características da mão de obra. Em Genebra, eu tratei dessa questão do questionário da SADC que para, para a coleta de dados e calcularam que, enfim,
que os dados circulam e são compendiados. Não sei se o Jesse quer dizer algo sobre o observatório, talvez não seja necessário, se quer complementar alguma coisa com algum comentário sobre o observatório. Sim, apenas algumas palavras para dizer que não temos uma autoridade ou um método específico para a coleta de dados relativos à migração laboral. Não existe na região SADC, mas não existe no mundo todo. Existem bases de dados, existem questionários que nós enviamos para os países para obter as informações provenientes de um recenseamento ou de uma pesquisa específica sobre o mundo do trabalho ou dados administrativos. O que nós queremos é coletar informações que existem já. Eu espero que esteja dizendo algo que possa fazer Maria ficar zangada comigo, mas nem sempre esses dados são 100% comparáveis uns com os outros, mas podemos obter uma visão da tendência em andamento naquele país, por mais que sejam limitados os dados. Os dados que nós preenchemos, que nós colocamos, não são gerados por nós, são coletados do que existe de disponível em nível nacional, e depois buscamos fontes complementares que podem ser utilizadas, além dessas três que eu mencionei agora. Isso é o que nós estamos tentando incentivar com o observatório sobre o mercado de trabalho, sobre o observatório da migração laboral, é que os países preencham os mesmos questionários para utilizar os mesmos conceitos, as mesmas definições, as mesmas metodologias, de forma que a informação que de fato consigamos obter possa nos dar informações válidas, confiantes, para gerarem, por sua vez, recomendações e políticas que sejam úteis. Isso me leva a uma outra pergunta que eu estou vendo aqui sobre o campo da informalidade, mas Fernando vai nos dizer alguma coisa sobre isso. Obrigado. Nós estamos nos aproximando do final, mas temos uma questão aqui específica sobre a disponibilidade dos dados sobre a violência sexual, se existem dados disponíveis sobre esse tema específico na região do SADC. Eu não sei na base de dados da OIT, eu não vi dados desse conteúdo. Eu não sei se têm sido coletados outros serviços ou através de outras agências que não fazem parte da OIT, pois existem várias outras agências que coletam dados, mas eu não estou a par. Eu não sei se existem essa coleta de dados específica. Eu não conheço nenhuma. Sim, é um ponto muito específico. Bom, muito bem. Agora vamos passar então para a última pergunta. Temos aqui um grupo de perguntas que estão relacionadas basicamente a o que pode ser feito para melhorar a disponibilidade dos dados na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, na SADC. São o que podemos melhorar para melhorar a coleta ou a confiabilidade dos dados na região SADC. Eu vou começar e o Jess termina. Portanto, como o Jess mencionou e eu também mencionei durante a minha apresentação, existem algumas iniciativas que reúnem vários países para começamos essa iniciativa para lhes dar recursos para pelo menos compreender quais são as diretrizes. E eu encontrei que quando se chega à questão de estudos relativos à migração laboral, existe um pouco de talvez não sei se é fácil de entender, talvez não seja intuitivo
objetivo, entender. Acho que nós temos que sentar com uma pessoa e explicar, porque algumas pessoas precisam de uma formação para entender quais são as definições. E alguns países precisam também ser incentivados, ou talvez recebendo recursos específicos, em termos de formação também, para incluir esta noção no âmbito da migração laboral. Nós já tentamos fazer isso, incentivamos os países da SADC para obter dados estatísticos e, como eu já disse antes, é preciso continuar para divulgar essas diretrizes, essas informações. Falando mais especificamente da nossa região, eu acho que um maior conhecimento das diretrizes iria ajudar muito, pois não há módulos específicos e isso cria dificuldade. É difícil que perguntas vamos colocar nos nossos questionários. Portanto, se nós, como grupo, pudéssemos fazer o que já foi feito no passado e revisar o módulo, fazer uma revisão desse módulo, aí sim acho que seria um começo. Eu diria que esta plataforma é o meio que temos para obter os indicadores. Então, quando você consegue obter esses dados, é possível. Então, já foi dado um bom passo, vamos dizer assim. É possível seguir em frente. Pois eu creio que, enfim, como eu disse, é já um primeiro passo. Jéssica, quer complementar? Sim, obrigada, Maria. Eu acho que você já respondeu tudo. Eu não vou repetir o que você já disse, porém, mas o que eu gostaria de fato de dizer é que uma parte das razões para essa sessão do dia de hoje e para o próximo curso dedicado sobre as estatísticas sobre a migração laboral na SADC, não é falar sobre as estatísticas de que já temos, mas também mais especificamente para os que utilizam os dados. Bom, enfim, o que é importante que vocês compreendam que as particularidades dos dados da migração e algumas das complexidades que existem para coletar esses dados, inclusive na economia informal, e desta maneira as pesquisas poderiam nos dar resultados melhores. Mas existem metodologias que estamos desenvolvendo, maneiras de obter dados sobre os migrantes para poder refletir melhor sobre a realidade dos migrantes laborais no país. Mas é muito importante para que os participantes compreendam o processo e peçam com clareza. Vocês é que têm que colocar essas perguntas para os administradores, aqueles que produzem as estatísticas. Portanto, é uma prioridade. Esses dados devem ser obtidos. Esses processos devem ser incluídos num processo regular. Portanto, as pesquisas regulares sobre a migração laboral idealmente deveria ser uma maneira padronizada de fazer isso para a gestão dos dados, mas este pedido tem que vir de vocês para o nível nacional dos utilizadores. É tudo. Obrigada. Vejo aqui que há algumas informações sobre a violência sexual na África do Sul, e ele acabou de postar aqui na caixa de bate-papo um link sobre isso. I think with that we finish with the questions. I'd like to thank you very much. Penso que está tudo em termos de perguntas. Já clarificamos então estes pontos. E enquanto eu estava aqui a ver as perguntas colocadas, vi algumas observações positivas. As pessoas estão a agradecer as vossas apresentações, que foram realmente muito completas, muito boas. Por isso, gostaria também eu
de expressar isso tudo, esse agradecimento. Portanto, para além das perguntas colocadas, houve também um feedback muito positivo. Portanto, julgo que os participantes estão satisfeitos realmente com esta sessão. Não sei se, entretanto, da vossa parte tem algum comentário final ou referir alguma coisa antes de passarmos então para a pausa. Bom, do meu lado só queria apenas agradecer também, obrigado por esta oportunidade de conversar. Obrigado também pela vossa participação tão ativa. É bom quando realmente as pessoas colocam perguntas e há um bom debate. Desejo tudo bom. Muito obrigado. Não sei se o Isham tem algum anúncio para fazer ou podemos passar já para a pausa. Sim, podemos passar já para a pausa café. Ok. Muito bem. Então, agora são... Que horas são? 37? Vamos voltar então às 11 horas para podermos então... Começarmos dentro de cerca de 25 minutos. Muito bem. Boa pausa então. E voltamos então dentro de 25 minutos. Até já. Vocês podem ver também a tela que eu estou partilhando agora? Sim, podemos ver a tela partilhada. Você pode entrar no modo apresentação para verificar apenas se a apresentação pode avançar. Só um instante. Só um instantinho, vou tentar de... sim. Ótimo, ótimo, está funcionando. Sim, está funcionando, muito bem. Sim, agora posso ver. Muito bem. Muito obrigada, colegas. Hoje nós vamos começar a falar a respeito do processo nos próximos, dos nossos 10, 15 dias de trabalho juntos sobre a validação do relatório que nós elaboramos. É um relatório que contém uma série de informações sobre todos os temas que nós estamos debatendo ao longo dessa semana inteira e o que nós chamamos é um relatório de reunião de dados sobre a migração laboral na região do sul da SADC. E vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, como já lhes disse, para fazer um apanhado dessas informações sobre o andamento da situação e também com relação à ratificação das nossas convenções sobre o trabalho e também sobre um andamento e também para ver a questão dos benefícios da proteção social para os migrantes, também em quadros de outros âmbitos de assistência, de atendimento, para poder reconhecer, no reconhecimento das qualificações para os migrantes da região SADC, e também para dar um apanhado geral sobre a situação atual dos dados e das fontes de dados e dos métodos de coleta dos dados também. Portanto, o objetivo deste exercício de validação é verificar junto com vocês se as informações estão corretas e, se for possível, complementá-las também. Mas isso é claro que não vai depender do tempo que vocês vão poder dedicar a este exercício. Então, vamos começar aqui. Então, hoje vamos distribuir
os extratos que nós temos com relação ao um levantamento, né, o relatório sobre o levantamento de dados sobre as 7 áreas temáticas que nós estamos estudando esta semana, e as outras serão distribuídas nas 3 línguas, naturalmente, esses 7 extratos, e eu vou apresentar hoje as questões estes são estes são, portanto, os calendários, a cronologia que eu vou apresentar, e temos aqui os dados que estarão no eCampus. Amanhã nós vamos nos dividir em grupos, vamos pedir para os moderadores para fazer essa divisão, nós vamos encontrar na mesma área, no mesmo horário que nós começamos, e este vai ser o primeiro debate que estará aqui. Nós vamos dividir, então, em delegações, vamos ter 16 divisões, portanto, durante os debates, vocês vão ter que escolher um apresentador e também vão escolher uma pessoa como vocês vão trabalhar nos próximos 10 dias com este exercício prático que nós estamos propondo. A AIT vai lhes dar as informações para todos aqueles que estão trabalhando, todos aqueles que vocês estão vendo aqui na tela, e, naturalmente, esse material estará, esse Google Doc, esse documento Google vai estar disponível também na plataforma eCampus. Nesses 10 dias, vocês vão ter o tempo para verificar com cuidado e atenção todas as informações e complementar a informação, naturalmente, apenas a que se refere ao seu país. E nesses próximos 3 dias, vocês vão receber este documento Google finalizado, e é claro que em conjunto com os colegas, vocês vão ter que se encontrar para realizar, vocês vão ter que se organizar autonomamente para as reuniões que vocês quiserem fazer ou como quiserem fazer para levar a cabo este trabalho nos próximos 10 dias. Então, de fato, o primeiro debate será Sorry, Gloria, I have to mute you. You're still muted. Okay. Okay. So during the 10 days, you will be asked to please. Agora vocês, enfim, portanto, como eu estava retomando o que eu estava dizendo, vocês vão se organizar com seus colegas, as reuniões de grupos, tudo aquilo que for necessário. No primeiro debate, vocês estabelecem já desde a primeira reunião como vai funcionar o grupo de trabalho. Vocês vão ter um apresentador para o final, para levar, vocês vão escolher, porque quando chegar a reunião, na hora da apresentação, naturalmente, que vocês escolham alguém para relatar. Essas são as tarefas dos 16 países do SADC, e vocês vão ter que fazer uma apresentação de 5 minutos no final de cada uma das delegações, e neste mesmo dia, por favor, não esqueçam de enviarem o resumo ou o relatório que vocês fizerem juntos, toda a informação, aliás, tanto o resumo quanto o trabalho completo, o resumo que vai ser apresentado e o trabalho completo. E se vocês tiverem também outros documentos que quiserem nos encontrar, por favor, podem mandar também, fiquem à vontade para isso. Podemos passar agora para o próximo slide. Então, quais são os 7 extratos abrangem todas as áreas sobre as quais nós debatemos essa semana? São as 7 áreas temáticas que fazem parte do nosso programa. Eu vou mencionar apenas rapidamente algumas das perguntas. A primeira pergunta em cada uma das áreas temáticas será sempre a verificação de erros factuais, que de fato
e comentários sobre o relatório e sugestões para melhorar o relatório. Depois terão mais 2 perguntas específicas para as áreas temáticas, se no seu país foram ratificadas as convenções número 97 e 143, e se podem relatar algo com relação aos dados sobre a efetiva implementação, se vocês para poder melhorar, complementar de maneira melhor o relatório, mas se vocês não tiverem tempo, continuem a fazer a pesquisa e vamos complementando ao longo do projeto, podem ir complementando com as informações em todas as áreas temáticas, com pesquisas suplementares, como eu estava dizendo. Portanto, com relação ao recrutamento justo, a mesma coisa, verificar erros que contidos no relatório e informações complementares. As mesmas coisas, a mesma coisa com relação aos acordos bilaterais sobre a migração laboral, sobre a proteção social para os trabalhadores migrantes, reconhecimento das habilidades e competências, estatísticas sobre a migração laboral internacional. Nós vamos lhes enviar esta apresentação em PowerPoint e a Miriam quer incluir também todas essas perguntas no documento do Google, que vai ser enviado para vocês. Eu provavelmente vou já passar o microfone para Miriam e para o Theo para complementar a explicação. E para Glória, posso dizer alguma coisa a mais sobre isso? Bom, muito obrigada, Glória. Eu acho que não há muito mais a ser acrescentado. Você já falou tudo. Talvez possa acrescentar apenas dois pontos com relação aos resumos dos sete temas. Com relação às políticas, temos muitas informações sobre os países que vocês podem verificar. No caso dos demais tópicos, sobretudo com relação ao reconhecimento das habilidades e competências, há muito pouca informação dos países, há apenas algo sobre a região do SADC, não há muito mais do que isso. Portanto, a primeira portanto, é difícil que existam erros nessas informações que são tão poucas e foram obtidas, provém de documentos originais, mas ali realmente seria muito positivo para o relatório, para o projeto, que vocês, se pudessem, ou que os trabalhos de grupo, que os grupos de trabalho possa fornecer informações a mais, portanto, acrescentar informações. No caso, mais do que encontrar erros, eu acho que seria excelente se vocês pudessem acrescentar as informações, pois simplesmente essas informações não estão disponíveis no momento. Portanto, todos aqueles tópicos onde houver pouca informação, seria fantástico que pudessem complementá-las com mais dados. Eu acho que é tudo o que eu não tenho mais nada a acrescentar. Devolvo o microfone para a Glória. Muito obrigada, Theo. Talvez a Miriam queira dizer algo. Você está conosco aqui, Miriam? Não, eu acho que a Miriam não está aqui conosco. Eu vou verificar. Miriam? De fato, eu acho que ela tinha um outro compromisso hoje, tinha um problema para resolver e deixou-me aqui para tomar conta dessa sessão, para levar adiante a sessão, mas eu acho que podemos passar para a próxima etapa, será justamente enviar os extratos
de informações para os participantes, para que eles possam começar a ler e adquirir familiaridade com esses dados antes de fazer a divisão em grupos amanhã. Sim, exato, é isso mesmo. É exatamente isso. Muito bem. Essa não vai ser uma sessão como as outras, é uma sessão que nós vamos fazer agora, explicar como nós vamos fazer e quais serão os próximos passos. Essa sessão é específica para isso, para explicar. E agora vamos lhes mandar por e-mail esses resumos, esses extratos, e gostaríamos que dessem logo uma olhada para termos certeza que vocês estão todos prontos para começar com isso, todos juntos ao mesmo tempo, amanhã de manhã. Portanto, vocês vão se dividir, vão fazer a divisão dos grupos. O que vocês têm que fazer hoje é exatamente o que nós vamos fazer agora nessa sessão, exatamente isso. Nesta hora que nós faremos para fazer uma sessão em direto, nós vamos fazer uma hora dedicada para conferir todas as informações que nós vamos mandar por e-mail e levar adiante o trabalho. Então, muito bem. Eu acho que seria uma boa ideia agora, se os participantes tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas, alguma coisa que por acaso não tenha ficado clara nas explicações de todos, algum ponto específico que nós não tenhamos abrangido ou não tenhamos explicado bem, por favor, fiquem à vontade para colocar perguntas ou para fazer comentários, como sempre, utilizando a caixa de bate-papo. Assim, nós podemos aproveitar para resolver, sanar todas as dúvidas, esclarecer todos os pontos que não tenham ficado claros. Por enquanto, se a Glória e o Theo quiserem acrescentar algo mais a respeito do relatório, a um ponto específico que queiram ressaltar ou que queiram destacar, e eu vejo aqui nesse meio tempo que surgiram algumas perguntas. Sim, com relação à questão do relatório ainda, nós não debatemos, mas agora me está passando pela cabeça o seguinte: nós vamos distribuir esses extratos na série de sete tópicos, pois esse será o foco principal do trabalho de grupo que vamos realizar. E são essas informações essenciais que estão disponíveis nos relatórios. Eu estou aqui pensando o seguinte, pensando se nós não temos que podemos enviar talvez os relatórios completos e não apenas os extratos, os trechos do relatório. Portanto, quem sabe seja melhor enviar os relatórios completos, indicando a parte em que se encontra aquele determinado trecho. Sim, isso pode ser feito se os participantes estiverem de acordo. Ou se vai ser mais complicado. Portanto, seria interessante perguntar aos participantes para verificar se eles concordam que seja necessário enviar o relatório completo ou se é suficiente o trecho que foi retirado do relatório. Porque talvez, digamos assim, e com relação às informações complementares, eu gostaria de dizer também que nós temos que saber se eles terão tempo para fazer isso. Eu não sei se vocês vocês têm trabalho em tempo integral, vocês trabalham normalmente, portanto, não queremos que vocês na busca de informações, vamos dizer assim, que venha a prejudicar o trabalho de vocês, como o Theo disse, algumas sessões são mais rápidas do que outras com relação ao recrutamento justo ou com relação ao reconhecimento das habilidades. Algumas são mais rápidas, outras são mais complexas, outras têm informações mais fáceis de obter e outras não. Vamos ver agora, então.
Tem uma pergunta específica aqui sobre as fontes de informação quando os participantes estão dando as informações, se eles têm que mencionar a fonte. Sim, por favor, mencionem a fonte. Nós sempre pedimos isso, por favor, mandem também os documentos originais, se for possível, pois nós não podemos acolher todas as informações provenientes apenas de experiências pessoais ou ideias que se tenham. Se vocês tiverem documentos governamentais originais, é melhor. Portanto, ou pelo menos indicar a fonte ou algo que possa provar que, de fato, este trabalho está sendo realizado ou esse trabalho já foi realizado. Tem uma outra questão importante aqui sobre essa atividade que estamos começando agora, que é uma parte disso vai ser realizada no e-campus. Portanto, na área do café virtual, da cafeteria virtual, nós vamos dar quando vocês vão ter uma área de debates sobre essas atividades. Portanto, repito, é muito importante que os participantes que ainda não conseguiram acessar a plataforma eCampus, é muito importante que o façam o mais rapidamente possível. De forma que nós vemos aqui que alguns participantes estão lutando ainda com as questões das credenciais, ou o nome do utilizador, ou a senha para acessar. Por favor, se vocês tiverem esse problema, mandem um e-mail para migration@itcilo. Eu vou colocar aqui o endereço na caixa de bate-papos e nos avisem, por favor, se vocês têm algum problema para acessar a plataforma eCampus, e nós vamos fazer o possível para ajudá-los a acessar. Eu vou, então, colocar aqui mais uma vez, migration@itcilo.org. Então, para cada um dos países, nós vamos naturalmente, nós vamos dar as respostas nas línguas do país, portanto, em português, Angola e Moçambique, inglês para a África do Sul e outros países, e assim por diante. Portanto, naturalmente, como já dissemos no início, todas as informações serão transmitidas nas 3 línguas que fazem parte deste curso. Creio que vendo aqui os comentários na caixa de bate-papo, eu acho que nós já falamos tudo aquilo que os participantes pediram. Sim. Vamos ver aqui, uma outra questão que foi levantada é como podemos responder às perguntas. Glória, pode, por favor, repetir? Sim, eu vou repetir. Em primeiro lugar, eu acho que é importante que vocês também partilhar a tela com a apresentação de hoje nas 3 línguas, de modo que os participantes tenham todas as indicações dos prazos e de todas as perguntas, também nas 3 línguas. Por favor, é muito importante isso. E, como disse anteriormente, cada uma das sessões tem a pergunta com indicações portanto, sobre o seu país que vai aparecer no trecho, e cada um desses trechos tocam uma das áreas temáticas que nós estamos tratando ao longo do nosso curso. E, portanto, são 7 as áreas temáticas. Também vamos lhes dar os relatórios completos para que vocês possam ver como a informação está situada portanto, de onde vem aquele trecho. Assim, vocês terão à disposição todo o relatório, sabendo, porém, que nós vamos nos referir àquele trecho, aquele extrato de informação que foi fornecido. A segunda e a terceira, que aparecem aqui no PowerPoint, são mais específicas e são também mais sobre
as informações complementares. E se vocês acharem que não tem tempo, porque realmente requerem bom tempo para tentar buscar, né, cavar em algum lugar essas informações, não se afobem, nós compreendemos que vocês são super ocupados, mas se vocês pudessem encontrar o tempo para buscar essas informações e nos fornecerem essas informações, seria fantástico. Por enquanto, eu acho que a parte mais importante vai ser a responder a primeira pergunta, que é a verificar as informações, a veracidade das informações, se há erros, e, se for possível, nos mandar os documentos originais que provem e comprovem e que nos ajudem a verificar se as respostas que foram dadas e as modificações que estão sugerindo são alicerçadas em documentos originais. Sim, eu acho que é isso, eu acho que esse é o total. Portanto, a primeira pergunta, eu diria que é a mais importante de todas. I think so, and also we are going to send you also the Nós vamos lhes mandar também as apresentações, o PowerPoint da Laura. Muito bem, para que possam ter então o calendário e que possam ter a distribuição e os pontos que têm que abordar. So I think if we don't have more questions, muito bem, se não temos mais questões more doubts, we could maybe ou dúvidas, poderíamos talvez concluir por agora. Also something Não sei se o Ishan, entretanto, tem alguma coisa a acrescentar. Yes, thank you, Fernando. Sim, obrigado, Fernando. A minha câmera não estava ligada. Vejo que no chat há muitas perguntas sobre o acesso à plataforma. Ora, como eu já disse anteriormente, nós temos uma lista daquelas pessoas, dos participantes, que não têm acesso à plataforma. E aquilo que vamos fazer é certificar-nos, antes de mais, que temos os vossos endereços e-mails corretos e esta tarde vão receber uma nova indicação para aceder à plataforma. Nós recebemos então os vossos e-mails, mas se não tiveram ainda uma resposta, não se preocupem, durante o dia de hoje vamos fazê-lo. E, portanto, vão receber um novo convite para aceder à plataforma esta tarde. É tudo da minha parte. Obrigado, Fernando. Obrigado, Isham. Obrigado, Glória e Theo. Obrigado a todos os participantes. E julgo que com isto estamos a aproximar o final da nossa sessão. Terão esta segunda parte, obviamente, com algum material que iremos enviar por e-mail. Mas pronto, tem que realmente preparar-se para o exercício da manhã. Às 9 da manhã, hora de Pretória, tal como nos dias anteriores. Very nice afternoon. Com isto, desejo-vos um bom resto de dia e vemo-nos então amanhã, de manhã, para mais uma interação no nosso curso. Muito obrigado uma vez a todos e vemos então amanhã. Fiquem bem. Adeus. Até amanhã. Fiquem bem. Never, ever, ever.